história não foram poucas as vezes em que a arte, e principalmente a música, foram associadas ao sobrenatural. Utilizada como meio para alcançar o divino em rituais sagrados desde os primórdios, não é muito difícil você associar algumas dessas histórias a pelo menos algum relato de maldição ou ao sobrenatural, ou até mesmo até bom agouro no caso, né? Mas a maioria das vezes é alguém falando mal da música, né? Mas também puder, imagina lá Aristóteles dando sua aula, aí do nada o vizinho coloca um funkzão no alto e ele começa a reclamar. Vizinho não, Diógenes. Certeza que ele chegava no meio da aula do cara tocando um funkzão bem roots, assim. Diógenes o Cínico, grande homem. Ele vai falar que é do capeta, né, cara? Certeza. Nem tinha capeta naquela época, mas ele ia falar que ia ter. Tinha sim, depois eu vou falar por que eu acho da associação do diabo com a música e as artes, assim. Opa! Mas tinha uma forma de capeta. Porque não é de Deus, cara. Todo mundo sabe aqui que ambiente de música é ambiente de droga, e ambiente de droga é ambiente de capirotagem. Tá certo. Todo mundo sabe que o que faz te rebolar até o chão não pode ser de Deus, né? Não, pode ser de um Deus, só não disse qual, não é mesmo? Exatamente. É não do Yavé, né? Yavé tá muito certinho pra isso. Isso aí, Kelly. Obrigado aí, porque realmente agora a gente dá nome aos bois, né? É isso aí. Desculpa. Não, mas é muito comum, né? Existem diversos cultos e muitos ligados a instrumentos musicais. Tá desde a aurora do tempo, né? Conforme a gente foi se agregando, né? Em pequenas sociedades, em agrupamentos, a gente tem a música aí como um método de união de pessoas. E por que não também para você ter mais coragem nas batalhas, para você enfrentar momentos difíceis, para você se divertir, sem pensar? Pra você ficar com cagaço, Andrei, com medo de cometer pecado e ir pro inferno. Exatamente, exatamente. Porque nesse episódio a gente vai falar sobre música e esse contexto sobrenatural e muitas vezes amaldiçoado em que ela carrega, não apenas na antiguidade como nos dias de hoje. Então, se prepara aí que a gente vai falar muitíssimo de músicas desgracentas e outras nem tanto, logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Recadinhos do Mundo Freak Confidencial. E eu estou aqui com essa pessoa que inclusive hoje não, né? Porque esse já tá quase meia-noite, então já vai ter passado aniversário dessa maravilhosa Ira Croft. Vim aqui dar um oi rapidão. Vim agradecer todas as mensagens de aniversário que o Andrei recebeu e eu recebi. Estou agradecendo por ele também nessa semana, tanto nos nossos grupos quanto no inbox, na DM. Muito obrigada, gente. Vocês são sensacionais. Além de todo o nosso trabalho, são vocês que nos incentivam com isso, além de apoiar, de estar junto com a gente. Muito obrigada, deixo um beijo aqui. E lembrando que sábado agora, dia 27, então se você está ouvindo esse podcast em outro dia, em outro horário, saiba que você perdeu essa festa, se você não foi. Dia 27/4, nossos aniversários no Freakout e com atrações. Andrei, qual que é? Você vai contar tudo, né? Sim, eu vou contar. É esse sábado agora, da data de publicação do podcast, e vamos ter aí um late night. Você não sabe o que é late night? É aquele formatinho da noite, bem tarde da noite, em que a gente tem entrevistados bacanas. Não vai ser tão tarde da noite, então dá pra você vir, dá pra você curtir, dá pra você vir com a família, olha só, porque os entrevistados, além de serem pessoas maravilhosas da noite... Quem vai comparecer na festa é o Daniel Bayer, do Decreptus, e o Gilmar Lopes, do E-Farsas, que são figurinhas carimbadíssimas aí da internet, que vão participar de um show junto com a gente, e a gente vai se divertir, e a gente quer a presença de vocês pra ver esse programa acontecer
acontecendo ao vivaço. Venham na nossa festa, venham se divertir com a gente. Além dessas atrações, vai ter uma hamburgada, teremos biritinhas, teremos também equipe Mundo Freak, então vai estar lá com a gente, além dos aniversariantes. Teremos também Juliana Ponzilacqua, Lucas Balaminuti, Leonardo Mitocôndrias. Quem mais vai estar aqui? Marcos Keller. Venham, divirtam-se com a gente, sigam nossas redes sociais, escutem o ponto G. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com o Andrei, que eu sei que vocês amam ele e eu também. E como atração especial também, além dos convidados especiais, o ouvinte poderá também participar. Como? Você pode ser sorteado para estar lá no palco com a gente e a gente vai fazer a entrevista com você. Então, adquira já o seu ingresso. É agora nesse sábado, dia 27, das 4 às 22 horas e esperamos você aqui na Santa Cecília, na cidade de São Paulo. E é isso. E gostaria de falar de um trabalho, indicar aqui um trabalho muito bacana, que inclusive eu e a Ira já estivemos lá, né, dando a nossa presença, dando o ar da graça do queridíssimo projeto parceiro, que tá sempre aí na podosfera junto com a gente, que é do Bergs, o Confábulas. Você já escutou o Confábulas? O Confábulas é um podcast que tem bastante entrevista, bastante conteúdo iradíssimo. Eles estão lançando projetos novos, inclusive voltado para storytelling. Então, fica aqui uma indicação de coração que eu dou, não apenas porque o Bergs é um lindo, é um maravilhoso, mas também porque o projeto dele é muito bacana. Conheça o Confábulas, joga aí no seu agregador ou no Spotify e você vai achar, você vai escutar, tenho certeza que você vai curtir. Fica aí a recomendação pra você. Tá, mas não acabou o recadinho não, tem recadinho ainda pra dar. Primeiramente agradecer muitíssimo a você e ao seu apoio, tanto pra você que curte, compartilha todo o nosso conteúdo, que dá a sua queridíssima audiência aí no download, pra você também que nos apoia financeiramente também lá no apoia.se ou no PicPay. Você sabe que todos os links vão estar aí no site, mundofreak.com.br. Gostaria de dar um pequeno aviso, estamos com alguns probleminhas com o nosso feed, então provavelmente esse episódio vai estar em período de testes aí, quero ver se todos os agregadores vão estar recebendo. Se você estiver escutando isso e teve que procurar outros meios para escutar o episódio da semana, me avisa, tá bom, gente? Mas assim, ó, eu não vou dar solução agora porque eu não sei a solução, tá bom? Mas a gente tá fazendo uma série de testes e a gente quer ver como é que se comporta. Então, se tiver acontecendo alguma coisa estranha, já saiba que isso tá acontecendo e vem me avisar para eu saber que tá acontecendo, afinal de contas, né? Então, bora lá pro episódio. Será que será um programa amaldiçoado? Escute e você vai saber. Boas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e dessa vez eu sou Andrei Fernandes, porque das outras talvez eu não fosse. E vamos falar sobre músicas amaldiçoadas e seus artistas amaldiçoados. Para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Juliana Ponzilacqua. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão todos bonzinhos? Porque agora é outro podcast pra você ouvir de noite pra ficar com total cagaço e não ouvir mais as músicas desses artistas. Ou toda vez que você ouvir, você vai ficar com medo. Olha aí, rapaz. Temos aqui ele também, nosso queridíssimo mago Marcos Keller. Porque eu fui pra encruzilhada e lá eu caí de joelhos. E foi ali que eu fui pra encruzilhada e eu caí de joelhos. Do Robert Johnson, Crossroads Blues. Exatamente. Fantástico, cara. Ouçam o Robert Johnson. E como diz a música logo depois, ajoelhou, tem que rezar. É Exato. isso que eu ia falar. Depois que ajoelhou, o que aconteceu? Conta pra nós. Ai, só eu e o ser fálico. E temos aqui... Cala a boca, cara. E temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Balaminuti. Ouvinte, você acha que isso é fácil para a cabeça de uma garota de idade que ela tinha? É grande a lista de famosos que não suportam a pressão da fama e acabam em depressão ou drogas. E não foi diferente com ela. Ela se viu rodeada de problemas pessoais e sua vida não era mais a mesma. Então, tiraram proveito pra ela. De qual teoria da conspiração com um famoso que foi sacrificado para Beelzebub eu estou falando? Ouvintes descubram no final. Caraca, eu pensei muito que você fosse mandar, tipo, aquelas propagandas de droga da Record da década de 90. Você pega os seus dedinhos e você faz assim. Drogas, não. Às vezes, tem cada amigo na vida da gente, eles chegam oferecendo podcasts. Eu sou careta, podcasts bar.
Mas vamos lá, gente. Na cultura ocidental, que é o que eu tenho mais especialidade, não muita, na verdade, quase nenhuma, né? Mas é que eu vivo, então me dá aí um passaporte pra falar a merda que eu quiser, né? Mas é muito comum, né? Você tá associando instrumentos musicais e músicas a um tom sobrenatural. Não é incomum, por exemplo, é inspirado quando você vai ver no RPG, né? Aquela classe do bardo, né? Em que ele, com o seu instrumento musical, muitas vezes ele tem tanto poder quanto o mago, né? Talvez não tão poderoso quanto nos maiores levels, mas ele tá lá pra ajudar a equipe, né? Tem várias coisas. Então, isso é um grande senso comum em volta da música, né? A música é capaz de operar milagres e a operar desgraças também, né? Segundo dizem aí, né? Os supersticiosos de plantão. Eu acho que a maior diferença entre o mago e o bardo, assim, é que o mago ele faz aquelas coisas miraculosas, Merlin, né? O bardo ele influencia pessoas. É isso que é uma das coisas mais interessantes, assim, e eu acho que um dos problemas, abre aspas, né, do poder da música. A música, ela pode deixar feliz, ela pode te desanimar, ela pode causar determinadas sensações em você, né? Essa é a função. Tipo, vou dar um exemplo assim, próximo do meu cotidiano, né? Mesmo quem não gosta de Nirvana e vai num show de rock and roll, qualquer banda chuleca que toca aquela porra daquela Smells Like Teen Spirit, o chão treme. É incrível como, principalmente se tiver uma galera jovem assim, cara, o chão treme, o bagulho vai, porque se associou muito, né? Jovem acima dos 30, né? É o grunge hoje, né? Ele tá com 30 já. E então isso pega, né? Queen tem uma coisa muito forte também que chama atenção, que são músicas bem compostas e elas chamam, né? Here we are now, entertain us, I feel stupid and contagious. Como pega mesmo, né? Ela é muito boa, cara. O tipo Beautiful Day do U2. Você tá com um dia meio merda, aquele comecinho dá um bom humor, né? Aquele... Sim. Imagina o Keller ficando pronto de manhã escovando o dente com essa musiquinha de fundo, assim, todo felizão. Cara, eu tô acordando pra deixar felizão assim, tem uma música chamada People Like Us, que é da Kelly Clarkson e foi gravada recentemente por uma drag e um personagem do Doom Patrol, né? Patrulha do Destino. Cara, como eu tô adorando aquela versão, velho. É fantástica, assim. É aquilo que tá me acordando ultimamente. A que eu uso muito pra acordar, aquela muito antiga, You Get What You Give, do New Radicals. É boa, hein, mano? Boa. É muito boa, cara. Mas depois de um tempo você fica com raiva da música, porque você fica Don't let go, one day's left, don't give up, can't forget. Parece uma cheerleader endoidecida, cara. Entendi. E é muito bom também, tem aquela clássico, né, que é a música triste do Naruto. E aí todo mundo fica triste. E a versão funk dela, inclusive, que é muito boa. Né? Mas tem versão funk de tudo, né? Mas é muito interessante porque toda vez que a gente vai estudar um pouquinho, né, sobre cultura, principalmente a cultura da antiguidade, é muito comum, e o ser humano não mudou muito de lá pra cá, né? Se você for ver, por exemplo, dentro de um terreiro, dentro de uma igreja evangélica que seja, até mesmo uma igreja católica, muitas vezes a música é muito utilizada pra dar não só o tom da missa, do culto, seja lá qual religião você esteja, e não só apenas isso, né? Mas pra dar aquele furor religioso, né? Aquela experiência religiosa muitas vezes é regada a bastante música alta e muitas vezes ritmada, né? E isso é muito próximo do que os nossos antigos antepassados tinham, né? Então o tambor, né, que talvez seja um instrumento mais básico pra isso, cara, o som de um tambor, aquele batuque, cara, você consegue deixar qualquer um e tirar de si, né? Eu acho que chegou o Maurício da Fonte, que ele fez aqui a pautinha pra gente, ele até cita que em um dos episódios a gente acaba citando essa questão de estados alterados de consciência, que a música seria aí um passaporte pra facilitar, né? Um verniz. Facilmente. Empolgante. Sim, total. Eu facilmente eu brinco que se eu quero uma coisa rápida e eficiente pra entrar em estado de gnose rápido, pra mim é música. Eu brinco que uma vez eu fui convidada pra ir num puja de Ganesha, e aí quando você faz o puja, né, você recita todos os nomes daquele deus, né? Você faz existe todo um cerimonial, você oferece coisas, e aí você tem um cântico, entre aspas, que você vai falar todos os nomes que esse deus tem, todos os seus epítetos. Porra, sei lá, tinha 250, tava no 10, eu já tava em outro planeta,
planeta, velho. Com aquela repetição, já tava louca. Então, pra mim, qualquer som repetitivo, eu falo, se eu fosse numa rave, eu só iria numa rave com alguém muito amigo meu, porque eu iria entrar num estado louco muito rápido, com som repetitivo. Imagina o Juliano saindo da rave. Nem precisa de drogas. Michael Douglas! Nunca mais eu vou dormir. Você sabe que, tipo assim, eu vou dar uns chutes históricos aqui, porque eu não estudei isso especificamente. Se tiver errado, tudo bem. Podcast sempre vai ter alguém falando merda e alguém odiando. Então, faz parte. E aí, então, vou julgar aqui. Mas eu tenho essa impressão de que, até pela dificuldade que você tinha de acesso a determinados tipos de educação, determinadas formas de expressão, né? A música, ela é muito comum, ela tá ligada principalmente a ambientes religiosos mesmo. Essa coisa da gente ter a música a um acesso fácil, ela é muito recente. Ela começou agora há pouco com o disco. E ainda assim, o disco era caro. Começou a baratear com a fita cassete, né? Que a gente conseguia ter a música na hora que você queria. Porque antes disso, cara, você não conseguia gravar. Você tinha aquelas caixinhas de músicas que eram feitas à mão, século XIX, acho que do partir do 17 você já tem algumas bem sofisticadas, que são terríveis de fazer, porque alguém tem que compor e é tudo feito à mão, e era uma fortuna, né? Não tinha fábrica pra isso. Então, se eu quero ouvir música, era muito mais simples eu ouvi-la em contexto religioso. É dentro de uma igreja católica, cantando lá os monges beneditinos, né? Era dentro de um terreiro, fazendo seus batuques. Então tem essa questão. Aí rola a cisão, né? Da música sacra é a galera que queria fazer música na rua, né? E todo mundo que fazia música que não era da igreja, como pode uma cultura que a igreja não controla, né? Perigo, né? Sim. Mas isso é algo bem comum, né? O que a gente tá falando vem de um processo depois de secularização que vai fazer realmente essa divisão, como o Lucas tá falando, né? Mas você imagina que em outras épocas, né? Que você tem o Estado, o governo, / igreja, / cultura. É tudo muito junto, né, cara? Você não tem como desassociar magia, música, crença e forma de viver e forma de olhar o mundo de maneira diferente, separada, né? Isso é muito novo nos últimos séculos. A novela da galera era se encontrar na praça de domingo à noite, assim, e alguém tocava uma música e contava uma história, cara. E todo mundo dançava, todo mundo comia. Tipo, era esse o programa da galera, assim, de final de semana, de fazer... sumiu o nome da palavra agora em português. Puta merda. Suruba. Fala em inglês, não tem problema. A gente translate for you. Holiday, caralho. Feriado? Feriado, isso, obrigado. Fernando? Feriado, comemore. Quem sabe essa versão? Quem já ouviu essa versão? My holiday! Rolava feriado, o nego ia pegar cerveja dos monges, ia tomar vinho, ficar loucão e dançar, cara. Sempre foi assim, sempre total, teve né? a galera secular, né? Eu acho muito doideira a igreja tentar regrar esse tipo de coisa. Mas aí, igreja sendo igreja. É porque é muito fluido, né? Música é um negócio que vai. Tipo, você vê a pessoa fazendo, você pergunta pra ela como funciona, ela te ensina e vai passando, né, cara? Sim. Mas a gente tá falando isso hoje, mas a gente tem a nossa versão de certo tipo de preconceito com relação a isso, né? Tem. Se a gente for olhar lá para raízes da antiguidade, por exemplo, na Grécia Antiga, tem a título de exemplo, né? Aristóteles afirmava que o aulos não é um instrumento que tem bom valor moral, pois ele é muito excitante. Nossa, o Aristóteles podia parar de cagar umas regras também, né? Puta merda. Cara, chato, né, velho? Eu vou te falar que lógica aristotélica é uma parada que eu tenho, eu acho um empata foda, sabe? Eu gosto do Aristóteles, obrigado por tudo, né? Mas chega, né? Vai pra casa. Não, filho, certo tava o Diógenes que aloprava mesmo. Sim. Então, mas aí vocês veem que isso aqui é um exemplo, mas que, por exemplo, você tira da boca do Aristóteles, troca um pouquinho as palavras, você consegue ver alguém falando isso hoje em dia pra algum tipo de estilo musical, né, cara? Tem uma parada que eu até quero ajudar a levantar, assim. Eu acho que talvez eu esteja indo pra frente na pauta. Se eu tiver, eu paro, viu, André? Que é por que eu acredito dessa relação da música com o capeta. Por favor. Que uma das questões, assim, que eu acho que ela é importante pra levantar é que até o Sócrates ele vai falar um pouco disso lá atrás, né? Que parte da inspiração dele vem dos gênios, né? Dos daimons. Né? Então aí você já começa a ter uma dica do porquê a associação. A grande parte da arte pra ele, essas coisas todas eram influenciadas pelos daimons que estavam ao lado. E por daimon ele tá falando sobre qualquer espírito, que na verdade por uma visão realista, assim, não é que tinha um espírito ali, é porque aquele local específico da natureza onde eu tava olhando, ele me passava uma determinada informação. Ele me passava pro meu conceito, ele me passava paz. Se eu passo pelas Termópilas, aquele lugar me passa a guerra, as pessoas que sofreram ali, né? Se eu vou em Plateia, aquele local ele ganhou uma característica específica porque foi onde foi feita a maioria das guerras, entende? Então cada local também acabava tendo o seu spiritus loci, né? Os espíritos do local ali, que os romanos vão chamar de spiritus loci, né? Em latim. Os espíritos muito Loki, né, cara? Loki.
Caralho, Andrei, velho. Tava esperando isso, né? E tipo, aí tem aquele local, ele acaba tendo uma característica, né? Então eles falam que aquele lugar tem um espírito, não porque é um espírito ali, mas porque todo mundo que passa por ali recebe a mesma informação. É tipo, você passa na frente um cemitério, ele possui uma arquitetura específica, que pro ocidente, quando bate o olho naquilo ali, ele fala, entende, há alguém enterrado aqui. Né? Você não tá vendo o corpo, você não tá vendo nada, mas existe uma coisa, alguém enterrado aqui. Então ele exige de você uma determinada postura por haver alguém enterrado ali, né? Isso é a arquitetura que dá essa parada. E essa inspiração que eles buscavam nesses locais específicos, eles diziam que, por exemplo, vou compor uma música sobre a guerra, sobre a Batalha de Plateia, então eu vou até a Plateia, eu vou até as Termópilas, e ali eu compunha, eu buscava aquela história, e eu dizia que eu estava sendo inspirado pelo espírito do local, pelo daimon. É só uma pequena observação, sabe qual é esse espírito? É o ritmo ragatanga. Olha aí, ó. Que tá aí, né? Muda o nome. É, exatamente. Lucas, por favor. Você quer que eu cante ragatanga? Ah, não. Você pode cantar, obviamente, mas era pra, tipo... Só pra gente não errar em nenhum momento, Lucas, em nenhum momento, em nenhum contexto que a gente vai te pedir pra cantar nada. Então fique tranquilo, que tudo que a gente for pedir pra você fazer não vai ser cantar nesse episódio. Então fica tranquilo. Tá bom. Vou cantar se... Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda a alegria festejando, com a lua em seus olhos, roupa de água marinha em seu jeito de malandro, e com uma gira e por Eu alma realmente ele não chega deveria com ter a dança chamado o Lucas possuído pra pelo pauta. ritmo ragatanga, e o DJ que já conhece toca o som da meia-noite Caralho, pra ele não Diego, para. a canção mais desejada, e ele dança, e ele curte, sabe o que ele faz, Andrei? Ele canta a sererê, de repente de rebeciribio no mama, happy on the boogie, O demônio tá levantando nesse momento. Todo mundo entrando em gnose. Com certeza, isso aí levanta o capeta mesmo. Mas fica à vontade pra falar alguma coisa que você ia falar, Lucas. Não, é que assim, eu acho que com a música a gente expressa muitas vontades, muita coisa que tá dentro da gente que a gente quer externar pra fora e falta palavras. E uma dessas vontades é a vontade de afrontar, de você chegar e fazer o que é proibido, sabe? Sabe quando mamãe diz que não pode pôr o dedo na tomada, você tá muito afim de ir lá enfiar? Você sempre, não importa em qual cultura ou em qual época, você sempre vai ter alguma vertente de algum estilo musical, que é o estilo da afronta. Que ela vai lá, tipo, cagar em tudo que é moral, sabe? Tudo que é considerado bom, puro, da família e da tradição, eles vão lá e vão fazer o contrário. E eu acho bom isso, cara. Eu acho que tem que ter mesmo, assim, pra galera, tipo, ser confrontada, se sentir desconfortável mesmo, entendeu? Sim, sim. É, expressões artísticas, né, cara? Se você sente alguma coisa, e sentir alguma coisa não é necessariamente algo bom, né? Você pode provocar, você pode fazer um monte de coisa, né? Já percebeu que nos quadros do Bock, os diabos, as criaturas malignas, os monstros, os animais deformados, eles estão sempre felizes e dançando? Pra caralho. Inclusive, tem naquele tríptico famoso dele, né? O Lado do Inferno, descobriu-se recentemente que tem uma música sendo tocada. Tem as pautinhas, né? E tá aí trítono. Olha aí. Isso, é isso mesmo. Eu vi um artigo sobre isso. Genial, maneiríssimo. Posso puxar um negocinho da pauta e já acrescentar alguma coisa sobre esse lance de dança? Por favor. Muito bem, né? Primeiro eu gostaria de elogiar muito essa pauta. Eu amei essa pauta, tá maravilhosa. De verdade, parabéns. Aqui na pauta, eles colocaram aqui, né? Pra citar um professor de História da Música, que é o Robert Higgs, que é um professor muito importante pra História da Música. Mississippi, esse maluco, não é? E ele fala muito que a ligação entre o violino e o demônio foi feito na Idade Média, e aí há naturalmente para a igreja uma separação entre o que é música sacra e o que é música secular. E tem uma citação dele que diz o seguinte: a associação com o diabo se desenvolveu naquele momento em razão da visão extremamente conservadora de que dançar era pecaminoso ou que podia levar a comportamentos imorais. E é daí que eu vou fazer um gancho. Por que a igreja junta que dançar ou mover o corpo é um comportamento que pode ser imoral, pecaminoso ou às vezes violento? Gente, é a ligação com o paganismo. Quem não acreditava em Deus, né? Quem assistiu o filme A Bruxa, quando vocês olham pro final, o que elas estão fazendo em volta da fogueira, né? Muitos rituais, até hoje, em muitas tradições, são feitos exatamente através disso. Você coloca uma música e você mexe o seu corpo. O dançar não é que assim, eu não posso ser uma bruxa porque eu não sei dançar. Não é isso. Mas o dançar é você balançar o seu corpo e você fazer com que essa vibração da música se afine com a vibração do seu corpo e que você entre no estado de gnose. Como isso também era feito totalmente nu,
Então, a igreja vai falar. Só melhora. Só melhora. Ah, isso aqui é coisa do diabo, porque olha só aquelas pessoas que cultuavam o diabo faziam isso. Então, toda a aglomeração, principalmente em volta de círculo, que aí a dança circular eu falo um pouquinho mais pra frente, ela era muito assistida de pertinho pela igreja, porque eles achavam que aquilo pra descambar pra um negócio imoral era 2 palitos e por esse modo, tá? Era por esse motivo. Eu queria até dar uma colada nisso, que a Ju falou do violino, né? Durante muito tempo a rabeca, né? Que é esse violino, ou Rebeca. Eu acho que medieval é Rebec, e aí Portugal transforma em rabeca, e aqui no Brasil vira rabeca, e o forró utiliza a rabeca, que é um violino dos pobres, né? Ele tem essa associação muito forte com a questão do satanás por causa do diabo, por causa da Idade Média. E aí, só pra completar aquela parada do daimon, quando o daimon vai ser traduzido pro latim, pela questão da igreja e por aí vai, é muito comum eles traduzirem só o cacodaimon, que tinha o daimon bom, que é o eudaimon, e tinha o cacodaimon, que é o daimon bagunceiro. E aí é traduzido daimon pra diabolos. Aí pronto, né? Total. Aí qualquer coisa que tá sendo feita sobre a influência do diabolos, deste gênio pessoal, que não é o Espírito Santo, é do Satanás. Então, automaticamente, grande parte das artes acabam sendo jogadas nesse canto, né? Exatamente. E precisam recriar o que vai ser uma arte sacra. Então, o que faz essa arte sagrada? Eu não sei se a Ju deixou claro, mas muito dessa distorção do violino foi porque quando houve essa separação da arte sacra com essa arte mais vulgarizada, vamos colocar assim, a arte do povão, né? A música do povão, a igreja privilegiava os corais, né? Órgãos e coisas desse sentido, né? Já o violino... Que era impossível ter em casa. Violinos e flautas eram total povão. Então, era naturalmente fazer essa ligação quanto a um afastamento da igreja, né? E se há um afastamento da igreja, é um afastamento de Deus. Eu acho que assim, André, o violino foi um dos primeiros instrumentos em que você podia tanto virar um mestre que tocava partituras, que na época eram bem complicadas ainda, os sistemas de escritas musicais, eles eram bem diversos, ou ser uma coisa que você dava na mão de um camponês e ele saía firolando por aí, sacou? Então, tipo, essa associação com o diabo tem muito deles perderem o monopólio desse instrumento, porque o órgão você só consegue tocar ele na igreja, não tem como, sacou? E é anos pra aprender o mínimo, né? Não vai levar o órgão pro meio da rua, né? Mas o violino não, vai ter aquele cara que dedica a vida inteira pra tocar uma música naquela missa específica, que é o céu se abrindo e Deus chegando e os anjos em volta de Deus. Então o cara vai fazer toda uma composição pra isso, e tem o cara que tá firulando na praça pra todo mundo dançar. É tipo se você perder uma das suas grandes propriedades culturais, assim, sacou? Pra população, perder o controle dela de vez. Então os caras taxaram de diabo. A comparação é tipo eu, e pra quem foi nos freakouts, é tipo eu e o Thiago de Lima, né? Eu tava com o meu ukulelezinho, né? Aí eu peguei o ukulele, eu tô fazendo uns barulhos mó merda com o ukulele, né? Aí no freakout a gente encontrou o Thiago falou, como é que é a afinação? Aí eu, sol, dó, mi, lá. Aí de repente o cara começa a tocar uma peça de bar naquela porra, tá ligado? Vai tomar no seu cu e fui embora. Eu vou fazer o quê? Né, cara? Você tá com seu celular e alguém puxa uma Nikon, né, cara? Eu tô tocando, eu tô fazendo um sol redor ali. O que vocês têm contra a Nikon, tirar foto com essas máquinas legal? Não, é que eu só me coloco no meu lugar, né? Quando isso acontece. Exatamente. Você vai pra suruba e tem pinto pequeno. Aí tu, o quê? Coloca cueca e vai embora. Exata, essa é a sensação, né? Você vai pra suruba de pinto pequeno. Aí o que você faz? Toma uma breja, você dá uma olhada, você vê o povo fazendo as coisas. E aí, beleza. A citação que tá na pauta sobre a dança é o do São João Crisóstomo, né? Que ele fala que onde a dança, aí está o diabo. E a citação que tá na pauta quanto ao violino é a história do Giuseppe Tartini, que é uma história maravilhosa, né, Andrei? Cara, essa história, ela é muito louca. Porque o que acontece? Esse Giuseppe Tartini, ele compôs uma sonata conhecida como o Trilo do Diabo. E a gente vai falar desse trilo aí, que não é nada, nenhum órgão sexual de ninguém, não. Saco. Porque o que acontece? A lenda conta que o Giuseppe tava dormindo, né? Ele sonhou com o diabo. O diabo entrava no quarto dele, apanhava o violino do Giuseppe e começava a tocar a melhor música que ele já escutou na vida. A música era tão linda que quando ele acordou, ele começou a tentar compor aquilo que ele tinha escutado no sonho, né? Ele, inclusive, reza a lenda, né? Dizem que ele sempre ficou muito decepcionado com essa versão que ele fez na vida no real, né? A vida sem ser do sonho tocado pelo diabo, porque ele diz que ele nunca conseguiu se aproximar, né? Do que era realmente, era muito mais belo o que o diabo tocava. Mas essa música que tá tocando aí agora, nesse momento, o Trilo do Diabo, ela é uma música muito legal, que ela ficou bastante conhecida e traz um pouco dessas lendas, né? Já outra história é o do Camille Saint-Saëns, que eu não sei como pronunciar isso, mas é um compositor que recorreu à ideia de entidades sobrenaturais violinistas lá em 1874.
1974, A Dança Macabra. É um solo de violino que representa a morte tocando um instrumento durante uma dança noturna e selvagem. Um pequeno parênteses pra você, ouvinte. Esse conceito da dança macabra, ele é muito fora do contexto atual, mas, por exemplo, quando você vê o filme Sétimo Selo, que você tem lá o Templário jogando xadrez com a morte, no final do filme, spoiler, foda-se, tem 1 milhão de anos esse filme, né? Todo mundo morre, né? A galera toda morre e a morte vai levando, né, as pessoas, né? E eles vão fazendo uma dancinha com todo mundo com a mãozinha dada, né? Esse eram as lendas da dança macabra, que tem o nome francês que eu não vou conseguir reproduzir porque eu não sei francês, mas que seria esse conceito, né, de a morte vem e traz uma certa felicidade, uma certa libertação na hora da morte, né? Eu vou deixar uns vídeos aí que explicam um pouquinho mais sobre a dança macabra, mas é um conceito que ele ficou muito comum na Idade Média e que depois também foi avançando e tanto que chegou até cinema, né? Mas hoje em dia tá um pouco perdido, mas é um conceito muito legal. E a questão é que esse Camille, ele usou um pequeno truque para mudar dramaticamente o som do violino durante o solo. O que acontece? A corda no topo foi afinada de forma levemente mais baixa do que as demais, criando um som que era muito dissoante quando ele era tocada junto com as demais. Então tinha um intervalo da música chamada trítono. E é muito engraçado porque a gente tá falando de 1874, Idade Média acaba lá, 1500 não tem mais Idade Média, acabou, né? Na Idade Média, o trítono ganhou o apelido de diabolus em música, ou seja, o diabo na música, algo que provavelmente o próprio Camille sabia. E nesse sentido, a ideia da música que ele tocava, né, essa dança macabra, era que conforme ele ia tocando o instrumento, né, e você tinha as notas musicais das cordas que não tinham essa alteração, tava tudo bonitinho. Aí de repente ele tocava essa última nota e dava uma dissoada. Era meio que uma narrativa que ele tava criando ali sobre uma questão de organização e tal. E tinha sempre aquela música, aquela nota, né, que era o diabo, que criava uma dissuasão com o restante das notas, né? O trítono, ele não é só uma dissuasão, não. Ele é uma paulada na cabeça de quem tá ouvindo a música. Tipo, ele fica muito gritante, assim. Você tá fazendo toda a composição da melodia e você segue a escala, né? Sim. E você pode até pular as oitavas, pode pular as sextas também. Mas se você faz um trítono, é como se você estivesse lavando louça e você quebrou o prato, sacou? Eu acho que é uma boa associação. Me lembrou muito a criação do Tolkien, né? Do Ilúvatar, né? Que ele cita a criação do mundo. Isso. Ele era o trítono. Ele era o trítono da composição do Deus, né, cara? Exato, né? Que no universo do Senhor dos Anéis, né? Você lê isso em Silmarillion, né? Você tem uma parte de Gênesis, que é o Deus Ilúvatar, que ele cria o universo em uma orquestra, né? Então ele cria ali os equivalentes a anjos, né? Que seriam ali os maias, os valares, esse tipo de coisa. E aí todo mundo tava tocando. Aí tinha uma das entidades ali que era filha da puta e ficava tirando tudo do restante, né? Tocava uma música que era muito diferente da de todo mundo, né? Que seria aí depois o equivalente ao diabo cristão no mundo do Senhor dos Anéis. Eu esqueci o nome, qual é o nome dele? O capitão lá? O Melkor? O Melkor, exatamente. Depois ele inclusive vai ganhar outro nome e tal, que é o tiozinho do Sauron. Deixa eu fazer um paralelo. Claro. Acho que ajuda a galera a entender a situação do violino se você pensar na chegada do rock and roll e dos instrumentos elétricos, especialmente da guitarra elétrica. Sim. Chegou a guitarra elétrica no mundo e todos os pais de todo mundo, todas as igrejas ficaram ensandecidas. Aquilo era a música da transversão, do capeta, de tudo que era ruim, né? E os adolescentes estavam vissurados naquilo, todo mundo dançando, todo mundo em festa, todo mundo queria ouvir o rock and roll, a guitarra elétrica. E era isso que acontecia com o violino, quando essas composições agitadas, animadas, cheias de notas destoantes, né? Fazia a galera, botava pra dançar mesmo. Era uma coisa empolgante, que era bem diferente. Então, tipo, isso foi visto pela igreja de forma muito mais pesada até do que depois na modernidade, como se fosse o rock and roll da época. E todo rock and roll vai ter seu Elvis Presley, né, cara? E o Elvis Presley dessa época era nada mais, nada menos do que Niccolò Paganini. Bem, o Niccolò Paganini, ele já foi super citado aqui no episódio, aqui no programa do Mundo Free Confidencial, né? Em diversos momentos. Teve um caso insólito que a gente cita ele. É uma figurinha carimbada, né? Ele foi um violinista que nasceu em 27 de outubro de 1782 em Gênova, na Itália, e conta-se que sua mãe era determinada em fazer com que ele se tornasse um violinista famoso. E daí surgia o rumor de que, na verdade, o pacto teria sido feito por ela, trocando a alma do filho por uma chance de que ele se tornasse o maior da história. E a questão é que o Niccolò Paganini, ele entrou pra história com essa lenda urbana da época, né? Em que ele teria feito um pacto pra tocar muito bem. Tanto que existem muitas lendas que falavam que, enquanto ele tocava, e ele tocava de uma maneira muito empolgante, né? Que ele comprava muita parada. Ele era rock and roll. Ele era. Não é só isso. Ele fazia performance estilo Elvis Presley. O Elvis Presley parecia que ele transava com o violão no palco, né? Sim, e de cabeça. Uma das coisas que deixava mais
mais desesperado é que o Paganini, ele fazia as paradas de cabeça, ele não usava partitura. Várias coisas ele tocava de mente, de memória. Então a galera, isso era um absurdo pra galera da Eu época. já tentei tocar Paganini no violino. Não e eu dá. já tentei tocar Paganini andando por aí, tipo, andando pela sala, assim, é uma coisa absurda, assim. Esse cara, ele tava sempre com a cara de doente, né? Que quem tava prestes a morrer. Mas aí ele catava o violino e saía dançando, pirulotando pra lá e pra cá no meio da sala, tocando umas músicas alucinadas. Ele destruía no violino. Não é à toa que nego associava com ele com o diabo, cara. Sim. Olha, preciso fazer só uma adição aqui. Muito fácil fazer pacto, né, dona mãe do Paganini, vendendo a alma do filho e não a sua, né? Que sacana, né, Pode véio? fazer isso? Quero ter um filho. Vou vender a alma, deixa eu ver de quem? Do Mundo Freak, pra eu ficar rica. Mas enfim. Mas esse lance do Paganini ser tipo hard rock mesmo, eu acho que chegou assim pouquíssimo. Aquele lance de quebrar a guitarra e tacar os pedaços. Cara, chegou muito perto desse cara fazer isso, porque ele era realmente muito diferente, muito destoante. E ele era feio. Ele não era só feio, ele era doente. É torto, dedudo. Gente, Kelly, qual é o seu problema com pessoas feias? Por favor, Não, eu né? gosto, inclusive eu me considero uma em muitos momentos. Feio de alma, principalmente. Ah, cala a boca, Keller. Vai. Kelly, vai você passear. tá expulso. Vai tomar no cu. Vai, Kelly. sai daqui. Vocês ficam com essas histórias aí, eu acho meio bizarro, mas tudo bem. O que fala pro Paganini, seus filhos da puta? Ele era torto, tipo, dedudo, branquelo, os olhos fundos, cara de sol pó. Sim. Falava baixo, assim. Ele inventava solo no meio da... Começava a tremer, ter biripaque, começava as pernas dele a fazer, tipo, banguear, assim, que ele não conseguia parar em pé. Como ele era muito doente mesmo, assim, às vezes faltava, não sei se faltava glicemia no sangue dele, faltava açúcar, e o cara começava a ter tremelique mesmo, assim, ele se empolgava, ele entrava em gnose foda, começava a suar frio. Às vezes ele sentava, assim, tocava uma parte mais calma, aí do nada ele inventava uma parte agitada e saía pulando, pirolando de novo. Total, né? Aí, tipo, você viu um cara que parece que sempre que ele se apresenta, ele tá prestes a morrer. Mas o cara nunca morre e tá sempre piralolando, cara. Então, tipo, diabo na certa. Exato, né? E além disso, começou a ter vários desses rumores, né? Que além dessa sua aparência, né? Que destoava bastante, né? Que dava aquela coisa de o pessoal olhava assim, achava muito esquisito, né? E aí disseram que teve um incidente em que um fã enlouquecido em um dos concertos em Viena disse ter visto o próprio diabo ajudando o Paganini a tocar. E bastou apenas esse relato para que demais espectadores começassem a ver coisas assim, conforme as apresentações. E era muito comum essas lendas, né? De que nas apresentações dele tinham sósias e doppelgangers dele mesmo na plateia. Doppelgangers com chifre. Com máscaras, né? Coisas assim, né? Era da hora fazer cosplay de Paganini de diabo, assim, no meio das apresentações dele. Olha que da hora a cultura que ele tava criando, mano. E aí, cara, tem até uma lenda que chega aqui, tipo assim, no final de uma apresentação, cai um raio na vara dele que despedaça a vara. Então, assim, uma lenda muito louca, né? Na vara, é o arco, Andrei. no pau dele caiu o raio. Ah, é a vara? Eu viro a cara e sento a vara, eu viro a cara e sento a vara. Meu Deus do céu. Bicho, posso contar uma história aqui? Deve. Eu toquei violino, cara, por muito tempo, assim. Eu toquei desde que eu era muito pequenininho até os 16 anos, mas eu tocava de treinar todos os dias, participava da orquestra. Eu era o mais novo, primeiro violino da orquestra do maestro Mali. Olha só. Olha. Aí eu tocava pra caralho. Parece algo digno de pá. Alguma coisa bem qualquer coisa mesmo. Aí eu ficava treinando nas salinhas da escola de música e era uma casa muito velha adaptada pra escola de música, mas ela não era antiga, ela era velha. E tipo, eu dormia assim, caí no sono e eu tive um sonho muito parecido com o que o Giuseppe teve do diabo tocando pra ele. Só que tinha um espelho, sabe aqueles espelhos bem amarelado, todo cheio de bolha, bem antigo assim? Velho. Eu sonhei que o meu reflexo saiu daquele espelho e saiu tocando o violino assim em volta de mim. Eita! E deu o violino na minha mão pra mim tocar. Aí eu acordei com uma música na cabeça e eu compus essa música. Tipo, foi uma das minhas primeiras composições. Cadê? Toca pra nós. Não, nem fudendo. Tocar uma das poucas coisas que realmente me dá vergonha. Aí eu compus essa música e mostrei assim pra minha professora. E ela falou que tava uma bosta. Aí eu nunca mais compus nada. Acho justo. Quer dizer que quem você encontrou não era o diabo, né? Era tipo um cara que tava lá, né? Um aspone que tava ali no canto, né? Um cara só do ladinho, não era o diabo, né? Tipo um bichinho na orelha, assim. Total. Pra finalizar, cara, ainda pra ajudar nessas lendas, né? O Paganini, né, próximo, ele chegou um momento de vida que ele não tava mais conseguindo tocar, né? Lá próximo dos 50 anos. E aí ele parou e continuou
lidando com música apenas pra dar aula pra alunos e tal, e teve um restinho de vida com alguns anos, e tem uma trajetória muito engraçada que na semana em que ele morre, né, alguns dias antes, chega um padre lá na casa dele pra dar extrema-unção, e ele toca o padre pra fora, porque ele fala que tá muito... Assim, aí as lendas vão divergir, né? O real que o pessoal diz é que, na verdade, o Paganini ficou meio puto porque achou que o padre tava vindo cedo demais, ele achou um pouco de mal educado, o cara... Eu ia ficar muito bravo, cara. Meter a extrema-unção enquanto ele ainda tava bem e tal, mas ele acaba morrendo alguns dias depois, e as lendas contam coisas diferentes, que ele tocou o padre por causa do pacto com o diabo e tal. As lendas eram tantas que, inclusive, a igreja recusou a enterrar ele em solo sacro, né? Ele só foi ser enterrado dias depois, né? E acabou sendo enterrado em Parma, na Itália, e, enfim, permanece lá até hoje, né? Mas é muito interessante, né? Foi o Papa Gregório... O que é um marketing bem feito, né, cara? Esse cara soube vender o peixe dele, vai. Sim, sim. E antes, before it was cool, né? Foi antes de ser chique e tal, o cara tava lá fazendo, né? Foi o primeiro, o grunge não morreu, era tipo Paganini. Total. A gente já falou bastante sobre a antiguidade, medieval, né, alguns séculos atrás, e vamos agora pro contemporâneo, né, ou quase contemporâneo, né, que a gente só tá falando aqui de 2000, anos 2000 já tem 20 anos, né, então, mas, enfim, né, a gente, como contemporâneos, a gente vai falar um pouco das maldições relacionadas aos artistas que estão mais próximos do dia de hoje, né, então, por exemplo, uma maldição que ficou bastante famosa foi a maldição da Left Eye, né, que seria desse grupo TLC, como é que se pronuncia, Ju? TLC. Olha aí, ó, muito bom. Que aí é pronúncia básica que eu não sei. O que significa TLC? O TLC são as... É porque uma chama Tione, outra chama Lisa e outra chama Rosonda. Mas era Chile, porque como era muito coisa, ela ficou Chile. TLC. Ah, que merda. Tá bom. Era a época que as boy bands, entre aspas, né, que são girls bands, né, mas que tava essas bandinhas adolescentes de jovens, né, tava com bastante sucesso, né, Backstreet Boys e coisas nesse sentido. E aí a gente vai ter essa banda e a gente vai se focar exatamente não nela em si, mas na sua integrante principal e vocalista, a Left Eye, né, que teve um fim bastante polêmico. O que acontece, né? A Left Eye, como era conhecida, a Lisa Nicole Lopes, né, ela era a vocalista, né? E ela participava basicamente de tudo ali dentro da banda, basicamente. Era sobre as letras, ela escrevia parte das letras, né? Ela tava bem de posição de liderança da equipe, né? E tava em vários estágios aí de produção da música. E é interessante porque já começa com a infância dela foi bem conturbada, né? O pai, o Ronald Lopes, ele era militar e ele era bem rígido, né? Ela contava que às vezes ela acordava de madrugada com o pai chamando, porque o pai muitas vezes chegava de madrugada bêbado. E aí, tipo, se tivesse alguma coisa errada, elas tinham que responder por isso, né? A mãe, ela mesmo, né? E ela conta que ela e os irmãos tinham que ficar naquela posição de soldado quando o pai chegava sempre, né? Caralho, que louco. O pai dela também incentivava ela a beber mesmo quando criança, coisa nesse sentido, né? Meu Deus, que loucura. Pois é, né? Família tradicional. Família tradicional, né? E aí, inclusive, ela teve problemas com alcoolismo durante a vida, também é dito, né? Então, dentro dessa questão desestruturada, ela ainda teve algumas polêmicas, né? Ela teve relacionamentos em que namorou com pessoas extremamente agressivas e coisas nesse sentido, né? E chegou a ser, inclusive, presa porque, enfim, rolou uma história muito mal contada quando, depois de uma agressão, ela colocou fogo na casa do ex-namorado. Quem nunca? Enfim, né? E a questão é que, aos poucos, como toda boy band, começa a rolar umas tretas e, às vezes, por ego, né? E foi mais ou menos por esse caso, em que a própria Left Eye, né? Essa vocalista, ela começou a entrar com problemas, assim, com as outras integrantes do grupo, né? E foi aí que ela começou a lançar alguns singles, né? Rolou muito disse-me-disse, né? Ela tava em tabloides a todo momento e cada vez mais sendo pressionadas e o disco que não vendia, coisas assim. Então é a receita pra pessoa surtar, né? Você quer comentar um pouquinho dessa parte, Ju? Você que é a TLC Girl. Eu não sou TLC não, eu só gostava da banda. Mas, cara, a vida dela é muito conturbada, né, bicho? Assim, não há, pelo menos público, uma parte da vida desta moça, dessa senhora, que ela não tenha passado por, tipo, coisas muito foda. Conta a história do incêndio. Tá bom. Muito bem.
ela vai descrever como é que começa o incêndio. Ela diz assim: eu ia fazer um churrasquinho com esse tênis. E colocou fogo no tênis do namorado, tacou isso na banheira, só que o fogo se espalhou, consumiu boa parte da casa. Ela disse que não era a intenção dela, né? Ela disse assim: olha, eu não percebi o que eu estava fazendo, eu não queria queimar a casa toda, mas ela só queria botar fogo no tênis. Mas aí não dei. Aí ela deu uma entrevista para uma revista, né, chamada Essence, e aí ela falou que, assim, né, que o fogo poderia ter sido contido se eles parassem de agir como menininhas e apagassem logo. Realmente poderia ter sido resolvido de outro jeito. Ainda botou a culpa nos bombeiros. Muito bom, cara. Ela meteu uma bronca mesmo, né, cara? Mas, tipo, teve uma época dessa mina que ela foi muito conturbada, que ela fugiu do país, né, cara? Ela foi para lá pra Honduras, né? Isso foi por volta dos anos 2000 mesmo, e que ela foi pra lá porque ela se consultava com um guru dela, o Dr. Sebi. Era um cara que ele foi extremamente polêmico, que ele dizia que com terapias holísticas e homeopatia ele curava até a AIDS, né? Não. Chega de passar a mão na cabecinha de picareta. Esse cara, ele mexeu com doença. Esse cara é doido, mano. Mexeu com curandurismo no nível desses picaretas que estão sendo presos agora no Brasil. Sim. Não, com toda certeza, né, cara? Enfim, tu não cura AIDS assim, né? Inclusive, né, curar AIDS, estamos trabalhando nisso ainda. Então, qualquer pessoa que te ofereça isso, com toda certeza é um picareta. Por muito menos, inclusive, né? E só pra somar na loucura dela, assim, cara, que chegou algumas entrevistas, né, galera falando sobre o alcoolismo e tal, e ela meio que brincava, né, dizendo assim, quando ela bebia, ela virava outra pessoa, né? Ela até fala uma vez uma entrevista aqui, o quê? Eu nunca te contei sobre a Nina? Nina é minha gêmea do mal. Ela vem de dentro de mim e ela é a culpada por todos os meus pecados, né? Ela fazia essas falas e ela começou a achar que ela sendo perseguida, tá ligado? Sim. Por alguma coisa que tava tentando fazer mal pra ela, um espírito, uma entidade. Ela começou a pirar mesmo, foda nisso. Sim, exatamente. E ela criou a personalidade Nina. Não, ela ia às vezes disfarçada nos lugares, dava entrevista como Nina, né? Coisas assim. Não, ela pirou foda, foi pra Honduras e começou a viver lá em Honduras, né? Seguia essas terapias malucas de dieta que o guru dela falava e tal. E qual é o engraçado dessa história? Engraçado, maneira de falar, que tava sendo gravado um documentário sobre ela nesse momento tão conturbado da vida dela. Então, se você for pegar esse Left Eye, Os Últimos Dias, você vai ver que no início do documentário tá tudo muito divertido, tudo muito feliz. E aos poucos vai começando a tomar uns aspectos extremamente sombrios daquela pessoa. E muita gente começa a questionar até coisas, enfim, que estariam acontecendo, né? Não apenas sobrenaturais, né? Mas a própria Left Eye, ela falava que ela era perseguida por pessoas e coisas nesse sentido. Então, existe toda uma carga de teoria da conspiração envolvendo todos esses últimos dias de vida dela, né? Certo dia, no caminho para uma das cidades lá de Honduras, Liz estava como passageira quando o carro em que ela estava atropela o jovem Byron Lopes, de 10 anos. E, cara, ele foi atingido em cheio e ele acaba morrendo. Imediatamente colocam o menino no carro, corre pro hospital próximo. E assim, ela não teve nenhuma culpa do incidente, ela tava apenas de passageira, mas ela é tomada muito por uma culpa, né? Ela enxerga nesse menino até uma questão de conspiração mortal, do tipo, cara, esse menino se chama Byron Lopes, né? Ela tem Lopes no sobrenome, então, tipo, um Lopes era pra morrer e acabou sendo ele pela proximidade, sabe? Ela tinha esses papos de que tinha alguma coisa perseguindo ela e coisas nesse sentido. E traumatizou tanto a morte do menino, né, que, enfim, que relatou até a câmera, né, no momento que tava sendo gravado o documentário, abre aspas, estes são os sapatos do garoto que atropelaram. O seu sobrenome era Lopes. Isso significa algo, não? O espírito que me persegue levou ele por engano, por causa do seu nome, igual o meu. Enfim, é dado como um acidente mesmo, não como crime, não foi proposital, mas mesmo assim a Left Eye, mesmo não tendo envolvimento com um acidente diretamente, né, apenas como testemunha, ela paga todos os custos, né, de hospital, de enterro, ainda dá uma graninha pra família e tal, porque ela fica extremamente culpada. 2 semanas depois desse acidente, dia 25 de abril de 2002, a Lisa, né, a Left Eye, dirigia uma Mitsubishi Montero em uma rodovia hondurenha em altíssima velocidade. Durante uma ultrapassagem, precisou desviar de um caminhão que vinha na pista contrária e com a manobra, perdeu o controle do veículo, que colidiu com 2 árvores, que, enfim, capotou várias vezes e tal. Das 9 pessoas no carro, todas elas sobreviveram com ferimentos levíssimos, mas a Left Eye morre. E, enfim, que dá aí mais ainda uma carga conspiratória sobre esse acontecimento e tal. E o mais bizarro ainda é que ela tava gravando no momento do acidente, né? Então, você tem a câmera do carro gravando as pessoas e, de repente, acontece um acidente. Não tem nada gore e tal, tipo, se você
procurar no YouTube, você consegue achar. Acontece um corte, né, no acidente, talvez pelo saculejo da câmera. E bizarro, né, cara? Tipo, você vê a morte de maneira tão próxima assim, né? Tipo, close nela e mostra as pessoas, aí de repente você vê alguma coisa acontecendo e a câmera corta, né? O carro sai da pista, né? Dá pra ver o carro saindo da pista e é bizarro, né? E nem é uma... porque assim, o vídeo também não é bom pra mim saber a velocidade, né? Mas não parece que ela tava, sei lá, 300 por hora. Exato. Parece um acidente super bobo, né? Cara, bobíssimo. Fala uma coisa... É como a vida é. A morte costuma ser pouco significativa mesmo. Você tá vivo e no outro dia não tá mais, né? Gente que atribui um significado super extra pra ela. Mas é bizarro porque você tem todo o contexto, né? O significado que ela foi atribuir na morte do moleque era todo de perseguição, né? Ela ficou grilada pra sempre, assim. Mudou totalmente ela. Ficou com paranoica, com mania de perseguição. E realmente depois ela morre como se fosse aquela... Acertando, né? Tipo... ela acertou a própria premonição. Como é que é aquela série de filme que o primeiro é bom e o resto é bizarro? Que a galera não morre. É a premonição, né? Premonição. Premonição, isso. O nome em inglês era outro, né? Mas Final Destination em inglês. Final Destination. Nossa, que nome horrível em inglês, gente. Eu acho ruim dos dois jeitos. E é bem isso, cara. Tipo, parece que não morreu nesse trânsito, então, né? Tá aí. Essa foi a leitura que se atribuiu depois, graças à própria leitura que ela tava dando, né? Tenso. Recentemente, né, a gente falou no Magicando, mas vocês vão ouvir provavelmente depois desse programa, inclusive. A gente falou de um cara, que é o Robert Johnson. Eu acho que quando a gente fala sobre diabo e música, o Robert Johnson, ele é o primeiro que levanta, né? Porque ele foi um dos grandes nomes do blues. Acho que talvez o nome que mais estourou por causa da questão da propaganda que tinha. Uhum. E pra quem não sabe, o blues é um estilo de música de preto. É a versão americana, estadunidense do samba, né? Enquanto a negrada daqui só tinha a caixinha de fósforo pra bater, a de lá conseguia comprar um violão tonante vagabundo, por causa da questão financeira mesmo. Então eles expressavam isso. Existem umas proximidades muito legais entre os dois, inclusive pra quem foi estudar. O samba, ele nasce mais pra exaltar a alegria, né? E o blues, ele vai no caminho oposto, assim. O nome já diz tudo, né? Ele vem falar da sofrência, do trabalho no campo, da vida dura, árdua, né? Então, tipo, ele é uma música com uma pegada mais triste, assim. Mais puxado. Ele vai se tornar uma música mais dançante, uma música mais empolgante quando ela vai pra cidades, né? Pra Memphis, pra St. Louis, pra Chicago. Aí ela começa a pegar uma tom mais dançante, né? Ela deriva daquelas lamúrias da... Tem um nome, não é lamúria, cara, que os católicos até praticam, a ladainha, né? Ela deriva de uma daquelas ladainhas com influência africana. Uhum. Que você falava uma parada, aí o povo todo repetia. Se você já foi em algum terreiro, alguém já foi, é muito parecido com as cantorias de terreiro mesmo. Que você fala alguma coisa, sei lá, blá 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 blá. Aí o povo repete blá 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 blá. E é sempre falando dos problemas que você enfrenta. Sim. Inclusive o blues, né? O blues ele nasce nesse contexto que é extremamente triste, né? Pós-escravidão. O próprio samba, o samba ele começa meio deprê mesmo, sobre derrotas, assim. São Paulista, por exemplo, ele era bem isso. Aí depois que ele vira um produto comercial que fica mais, né? Tipo, o pessoal quer ser feliz, ninguém quer tristeza, bota uma música pra cima aí. Sim. Né? O Thiago de Lima lembrou, é o Spirituals também, uma das formas que a galera chamava esse estilo de cantoria, né? E o Robert, atualmente, né? A gente se fala que ele é um dos mestres do blues, um dos grandes mestres do blues. E tem várias histórias envolvendo a figura dele. A mais famosa é o que ele conta na Crossroads, né? Onde ele fala que ele foi até uma encruzilhada e ele fez um pacto pra tocar bem. E a galera conta que achavam fantástica como ele usando um violão Zé Ruela tirava um som muito bom, tirava um som digno de nota. E tem outras histórias que vão envolvendo ele. Tem uma famosa, né? Que o Keith Richards, que é o guitarrista do Rolling Stones, que é outro cara que só pode estar vivo por pacto com o diabo também. Sim, quando o mundo acabar numa grande explosão nuclear, só irão sobreviver baratas, o Ozzy Osbourne e o Keith Richards, que são as únicas pessoas que estão ok pra sobreviver à hecatombe. Usaram tanta droga que alcançaram um equilíbrio, né? Tipo, da imortalidade, assim. E o Keith Richards, ele fala que a primeira vez que o Brian Jones, né, apresentou pra ele a música do Robert Johnson, o Keith Richards olhou e falou, quem é o outro cara que tá tocando com ele? Pelo ouvido, né? Porque o violão, o som que saía do violão, ele era muito mais completo. Ele parecia estar acompanhando a forma como ele tocava os dedilhados e tal. Aí o Richard falava que ele tava ouvindo 2 violões. Demorou pra até ele perceber que aquilo que tava acontecendo, que tava saindo do som, na verdade, era um violão só tocado de uma forma magistral. Então, essas questões elas acabam acrescentando a figura dele, né? E o próprio Robert Johnson, ele acaba incorporando muita coisa do voodoo, né? Não da prática do voodoo mesmo, mas da mística, sabe? Da linguagem do voodoo no dia a dia dele,
dele, que era visto como uma coisa do demônio. Era uma forma de marketing, no fim das contas, né? Mas a própria história ele gostava de contar, né? Nas rádios. Diziam que ele falava mesmo, ele contava essa história várias vezes mesmo. Até quando ele terminava de fazer um show, assim, sentado no bar mesmo, ele tomava uma cerveja com a galera, ele espalhava que ele encontrou mesmo o diabo era um homem alto que teria afinado o violão dele e devolvido na mão dele, e a partir daquele momento ele estaria ali apto a ser sempre o diabo do violão, né, cara? Ele descreve o Papa Legba, né? Que é tipo uma versão do voodoo de Exu, saca? Ele descreve isso ali na encruzilhada. Essa descrição do negão que toca, com a brincadeira e tal. E aí tem várias histórias, né? Total. E total, tipo, cultura pop bebe dessa questão, né? Como a gente o rock vai nascer muito desse berço também, né? Do blues e do jazz. Isso também vai passar pro rock como, enfim, diretamente. Mas é muito comum você ver filmes e séries apontando, né? Grandes artistas do blues com pacto com o diabo por tocar tão bem, né? Você vê que isso é algo comum, né? Na humanidade. E eu acho que uma das coisas que torna ainda incrível é que essa galera tem que montar o arco de história completo, né? Não dá pra ser, tipo, só como surgiu, como o diabo apareceu ali, mas tem sempre uma história meio escabrosa do fim dele, né? Porque o Robert Johnson, ele morre em 16 de agosto de 1938, novo pra caramba, aos 27 anos. Talvez, não digo abrindo, mas sendo um dos primeiros membros do grupo dos 27, né? Verdade. Temos também esse... Tá aí. Ó. Essa galera do grupo dos 27 aí, todas elas devem ter um pacto ali do lado. E ele morreu no Mississippi, mas... algumas coisas não tá muito claras, né? E tem uma série de relatos ali. Não tá nada claro, cara. Bizarro, ninguém né? sabia de onde esse maluco vinha, ninguém sabia direito quantos anos ele tinha, tipo, ninguém sabia qual era a idade dele ao certo. Esse cara apareceu muito do nada e ele tava em todos os lugares, sacou? Sim. Aí ficava todo mundo com muita curiosidade de quem que é esse cara tocando essa música diferente, né? Pensou se é ele o diabo, tipo, aí venceu o contrato? Pois é. Ninguém sabe até onde, ao certo, onde que ele morreu, como que ele morreu, nem onde que ele foi enterrado. Tem 3 ou 4 túmulos dele, não tem um rolê desse? É isso mesmo. Vai ter um que é em Greenwood, que seria em um cemitério. Daí teve o ZZ Top, que também levantou um túmulo pra ele. E tinha uma senhorinha também, que lá pelos anos 2000, que ela tinha dito que o marido dela tinha ajudado a enterrar ele. Mas ela não sabe ao certo, pelo jeito. Mas, tipo, tem uma dessa senhorinha, tem uma da tumba do ZZ Top, a tumba em Greenwood, cara. Porque tem uma história até que, tipo, antes dele morrer, né, ele ouvia os Hellhounds, né, ele ouvia o som de cachorros buscando ele, saca? Assim, barulhos que ninguém mais ouvia. Até eu lembro que teve gente que falava se não era um delirium tremens, né? Depois de fazer um show que o bicho já tava chapado até umas horas, que ele começou a pirar e mesmo assim ainda continua um mistério. Ô Ju, quer puxar o Clube dos 27? Pode ser. Vamos lá. Que ele estreia, de certa forma, né? Abre aspas. Pois é. Mas eu acho que, né... o oficial, né? Apesar de o Keller falar que ele puxou o Clube dos 27, né? Acontece entre os anos de 1969 e 71. Né? Porque existem pessoas maravilhosas que falecem aos 27 anos, que estão... O retorno de Saturno. Pois é. Temos lá, assim, segurem esta turma: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e o Brian Jones. Dizem que todo mundo que tem J em alguma parte do nome, né? Vamos olhar isso também. Muito bem. E aí... Juliana? Pois é. Ainda bem que eu já passei dos 27, eu tô bem velhinha já. Mentira, você tá com 15, eu sei. 17. Podia estar mesmo. E assim, né, essa coincidência na época levantou algumas suspeitas, né? A galera achava que essas pessoas, elas tinham sido eliminadas e não elas não tinham falecido, né? Porque o governo, ele tava falando, o que esse pessoal aí botando fogo na galera? Por que o pessoal não se controla mais, né? Por que o pessoal tá ficando muito louco, né? Então tem uma série de teorias, mas só com a morte do Kurt Cobain em 94, que também tem 27 anos, é que essa ideia do Clube dos 27 ganha força mesmo, né? Que a galera super compra a ideia. É porque o Cobain, o Kurt, ele foi um messias da juventude no período dele, né, Total. cara? Ele arrebatou, assim. Eu lembro ainda da morte dele em 94, não em 94, acho que foi em 96 ou 98, que fizeram algumas propagandas, aqueles programas que a Globo, que a galera fazia sobre, né, sobre o Nirvana. É porque em 94 eu era muito novo, mas eu lembro que
que saiu muita reportagem, assim, e eu já ouvia Nirvana, né? Por causa da influência do meu tio, dos meus primos. Então foi uma coisa muito, muito forte mesmo. Pela proximidade com a gente, é algo muito forte, né? Uhum. E ele foi o Messias da juventude, cara. Isso aqui é foda. Ele arrebanhou gente mesmo, saca? Mas tipo, tem uma parada que é assim, cara. Tipo, Jimi Hendrix morreu com 27 e, tipo, a morte dele foi um negócio que abalou a galera. Mas ninguém ficou focado no fato de ele ter morrido com 27 anos. Janis Joplin morre no ano seguinte do Jimi Hendrix. E, de novo, a galera ficou super abalada. Mais nada. Jim Morrison morre em seguida da Janis Joplin. É no mesmo ano, mas acho que é em dezembro, no finalzinho. E, tipo, Jim Morrison, cara, do The Doors, tá ligado? Esse cara, tipo, ele era também a juventude. Lindo. Mas mesmo assim, ninguém se ligou na idade de 27. Alguma coisa aconteceu ali na época do Kurt Cobain que nego começou a ligar os pontos. Que na idade de 27 tem uma paulada, cara. A lista de gente de artista famoso, poeta, compositor, cantor, guitarrista é enorme. Ela beira a fuga de um padrão comum, né? Do comum. Ela cria um padrão bizarro mesmo. Tem muita gente famosa, assim, entre aspas, nessa lista, né? Que, tipo, só é famoso se você abrir a página da Wikipédia da pessoa pra saber quem que é. Claro. Você tem que ser alguém que curte muito o que essa pessoa faz pra saber dela, né? Então, tipo, é uma lista que, assim, eu ouço falar dessa lista dos 27 desde que eu sou muito pequeno. E só depois de burro velho que eu fui aprender sobre análise estatística. E seria da hora fazer uma análise mais ou menos assim em cima dessa lista. Você pegar todo mundo que tem um certo nível de fama dali pra cima, você estipula um mínimo, que já é um pouco difícil você estipular o mínimo e medir fama, né? Mas tudo bem, a gente pode ir por álbuns vendidos, por época e por aí vai. E você pega a média de morte de cada idade. E você estipula que quanto mais velho, mais chance da pessoa morrer, né? Então é uma média que vai subindo. Aí você pega essa curva e você tira dela a tendência de morte, que seria você poder prever, dada a certa idade, qual que são as chances daquele artista morrer. E você usa esse modelinho que a gente tá fazendo pra prever qual que é a chance média de uma pessoa morrer com 27 anos. Aí você compara com a média real e vê se ela é estatisticamente diferente da média que a gente estipulou usando o nosso modelinho, que usa a amostragem inteira. Então a gente usa todas as idades pra tirar um modelo de quanto seria a média de 27 e compara com a média real. E eu tenho quase certeza que a média de 27, mas eu não fiz essa conta, mas eu tenho quase certeza que a média de 27 é muito mais alta do que a desse modelo. Bizarro. Porque se você tenta levantar a de 26 e a de 28, você não acha quase ninguém, cara. Isso que é doido. Você sabe o que é isso, né, Lucas? Que é, André? É astrologia. Ah, pare. Astrologia. E pere aí, gente. A gente não pode deixar de fora, né? Porque 17 anos depois da morte do Kurt Cobain, isso é 2011, a Amy Winehouse também falece com 27 anos. E eu me lembro, engraçado, né? Eu me lembro exatamente do dia do falecimento dela. Eu tava num curso e eu tinha saído pra almoçar. E aí eu tava vendo na TV. Existe em São Paulo uma famosa instituição chamada Bar e Lanches, né? Que é aquele lugar maravilhoso que você almoça, toma cerveja, tudo junto. E aí eu fui almoçar num Bar e Lanches perto do lugar onde eu trabalhava. E aí a televisão tava ligada, mostrando um monte de coisa dela. E eu falei pro cara, dá pra aumentar aí e tal? Ele falou, morreu. A mina morreu. E eu lembro que eu fiquei muito impactada porque pouco antes disso, ela tinha vindo pro Brasil fazer um show num festival e eu tinha visto esse show e eu fiquei muito triste porque ela tava, primeiro que ela tava só a capa da gaita, só o fiapinho da manga. Ela era muito magrinha, né? Então ela fazia aquele penteado super grande, você só viu o cabeção dela, né? Ali atrás. Mas assim, quando pegava e filmava ela tinha um rostinho fundo, então era uma coisa que me impressionou muito. E ela tava tão drogada, ela tava tão alta nesse show que ela mal conseguia cantar. Então ela saía do palco, ela tropeçou, ela caiu no palco. E eu lembro que eu fiquei muito triste porque ela tava muito mal. E assim, foi pouquíssimo tempo depois, sei lá, acho que ela veio em maio pro Brasil. E aí, sei lá, julho ela falece. E foi uma coisa que pra mim bateu muito forte. E aí começaram de novo os lances do Clube dos 27. E isso bateu muito mal em mim. Deixa eu pegar aqui a lista das pessoas que morreram com 27 anos. Vamos lá. Cita só os importantes. Tem uma galera aí que... Kim Jong-un. Quem se importa? Esse cara é o líder da Coreia do Norte, cara. Vamos lá. Alexandre Levay, Louis Chauvin, Robert Johnson, supracitado, Nath Jafé. Talvez eu possa estar falando o nome errado, tá? Mas, por favor, são esses aqui. Passa a lista pra mim. Passa pra alguém que sabe falar. Não
que ele fica Caraca, falando, Ju. eu não sei se eu tô falando errado. Aí eu vou olhando, não é pra eu falar, eu vou olhando, vou falando, beleza, tá certo, tá maravilhoso, vai lá. E falando, errou, se fudeu. Não, errou, amigo. Ah, amigo, você é muito fatalista, velho. Vamos lá. Jesse Belvin, Rudy Lewis, Joey Henderson, Malcolm Hale, Dick Pride, Brian Jones, Alexandra, Alan Blind, Al Wilson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Arlester Dyke Christian, Jim Morrison, Lina Jones, Leslie Harvey, Ron Pigpen, McCarnan, Oh, Grateful Dead é bom, mano. Roger Lee Durham, Wallace Wally Young, Dave Alexander, Pete Ham, Gary Tane, Cecilia, Helmut Kohlen, Chris Bell, Zenon DeFleur, Jacob Miller, Dee Boone, Alexander Batlachev, Jan Michael Basquiat, qual o Basquiat? Puta, Basquiat, pois é. Pete de Freitas, Chris Austin, Jimmy Tarvuev, Mia Zapata, olha o Zapata aí, Kurt Cobain, Christian eu não sei falar isso. Richie Edwards, Scratch, Fat Pat, Freaky Ta, Cami, Rodrigo Bueno, Sean Patrick McCable, Maria Serrano, não sei se é um erro de digitação aqui, Jeremy Michael Ward, Jonathan Brandes, Brian Ottoson, Davor Moscri Bobic, Valentin Elizalde, Damian Damo Morris, Orish Greenstead, Elizabeth Bispe Amirian, Lily Tembo, Nate Nick, Etic Spin. Eu acho que tem uns aleatórios aqui, um gerador aleatório de nome de artista. Amy Winehouse, Richard Turner, Nicole Borgner. Você devia ter citado só o que tem hiperlink pra Wikipedia. Exatamente. Sahara Davenport. É quem eu tô achando que é, Ju? Sim, ela participou do RuPaul's Drag Race. Ela, se não me engano, ela tava na segunda edição. E ela até hoje, a galera paga muito tributo a ela. Ela era namorada, na época, da Manila Luzon. E aí, tipo, foi muito foda. O pessoal ficou super triste. E ela até hoje é muito lembrada. Ela é uma drag queen. Participou do RuPaul's Drag Race. Enfim, pra terminar, Thomas Lowe, Thomas Fekete, Anton Yelchin, Kim Jong-hyun, Fredo Santana. Cara, assim, não que eu acredite nisso, né? Mas existe uma explicação astrológica pra isso aí. Quem quiser acreditar, acredite. Só fazer um adendo a essa lista, André. Rola nos sites um pouco mais obscuros da internet um bolão... Diferenciados. Um bolão de quem é a celebridade de 27 anos do ano. E no momento, a celebridade que vai fazer 27 anos esse ano, em 2019, que tá com mais votação no bolão... é a Miley Cyrus. A Miley Cyrus tá indo pelo caminho, né? De endoidar, né? Não, mas agora ela voltou a ser Montana agora. Ela voltou a ser Hannah. Ela voltou a ser comportadinha. Mas ela não consegue muito mais, né? A real é essa. Tipo, ela tá tentando controlar, né? Exatamente. Inclusive, ela foi participar de um episódio do RuPaul's Drag Race. Ela não consegue mais manter a boca dentro da língua, velho. Quer dizer, a língua dentro da boca, desculpa. A língua dentro da boca. Não dá. Depois que você sai, você não volta mais, gente. Não é... O segredo é não sair do armário, né? Porque saiu, fudeu. Você não, no armário que te caiba. Exatamente. Mas maravilhosa, continue assim. Beijo, te amo. Não, ela é fantástica. Devem ter visto que ela tava pra bater 27 e mandaram ela pagar o facho, né, cara? Total. O pai deve ter falado isso, né? Bem, segundo a astrologia, quer você acredite ou não, em torno dos 27 anos, a Lua e Saturno retornam para a mesma... Cara, esquece essa porra toda de Lua e tal. A astrologia, ela é uma estatística meio louca, ela não tem a ver nada com astro. Não chama de estatística, cara. Não faz isso. Desculpa, ela é uma matemática meio louca, ela não tem nada a ver com astro, tá? Só pra lembrar. Não deveria ter, pelo menos. Então, mas o que dizem é que existe esse ciclo que ocorre de 27 e 27 anos. Falar do conceito do ciclo é mais fácil. Porque, tipo, você querer associar a astrologia com estrela não dá. Nem é a matemática igual, não bate aquilo, não tem nada a ver. Estrela não influencia porra nenhuma na tua vida. Mas, tipo, o que a galera fala desse ciclo de a cada 27 anos que bate um checkpoint do retorno lunar, né? Só que assim... Saturno. Isso. As mortes não acontecem de 27 em 27 anos. Elas acontecem quando a pessoa faz 27 anos. Mas você tem morte, tipo, tem duas aqui em 1984 e uma em 1986, uma em 87, uma em 88. Quase todo ano você vai ter um artista com 27 anos que morreu, sacou? Sim, eu entendi a lógica. Só que segundo a lógica da astrologia, segundo alguns astrólogos, não é sobre a posição que os astros estão marcando, mas é como se a partir do seu ponto zero, que é o seu nascimento, do 27 anos representaria o mesmo que o rolê dos 27
27 anos dos astros. Não sei se estou me fazendo entender. Mas segundo explicação louca, seria isso. É, tipo assim, entende que, se eu não me engano, o Saturno é 7 anos ou 8 anos? 7 anos, eu acho que é. Mas ele tem uma margem muito doida dele lá. Então você vai topar com Saturno em várias fases da vida que coincide com os momentos em que a gente considera momentos de passagem. Então vai estar lá na casa dos 7, 8 anos, que você é novinho ainda e você vai começar a ser tratado não como um bebê. Aí vai para depois 15 anos, que é o início da adolescência. Aí depois 21 anos, que é o momento em que você começa a virar, entre aspas, adulto. E aí o 27 seria o momento onde você vira adulto mesmo. É o momento onde os boletos é você quem paga, você tem que tomar uma autonomia na vida e tal. Esse seria um momento traumático. E aí depois disso tem um outro retorno de Saturno que a galera fala que é problemático, que é mais pro fim da vida, que é o momento de você se reinventar ou morrer do jeito que você é. Basicamente esses são os ciclos básicos, assim. Se você se interessa, procure saber. Tem uma parada que, assim, o ciclo do Saturno, pra começar, que ele não dura 27 anos. Ele varia e, na maioria das vezes, ele dura 29. Então, Ele vareia? ele varia. É o marido da varoa? Esse é um dos motivos de que não dá pra levar o planeta em conta, tá ligado? Se você quiser levar o conceito, ainda, né? Ok. É, mas se esse conceito tiver certo, fodeu. Porque sabe quem fez 27 anos? Quem? Eu. Se prepara. Protejam este homem. Obrigado. Protejam. Ou joga logo na fogueira. Não, enrolem este homem em plástico bolha. Por favor, Só protejam. abra quando ele tiver 28. Exatamente. Envolvem em plástico bolha e joga do penhasco. Protegido. Só Ai, acontece. amigo. Que, ó, eu vou falar assim particularmente, cara. A minha fase dos 27 foi um momento complicado. Puta que pindaíba de grana. Pindaíba de grana, nego doente. Foi foda, cara. Foi um período assim desgraçado. Mas não me matei, né? Eu também não sou famoso e não sou músico. É, mas acho que também tem uma parada da idade, assim. Essa galera que a gente citou, velho, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, é uma galera que abusava. Caralho. Tipo, e o abuso deles é um abuso progressivo que só aumenta, tipo, ele não tem freio. Então, o cara não vai durar muito, tipo, vai ter uma galera que abusa assim, que dura 25, 26 e a galera que dura 27 cai pro clube, né? O cara que a gente tá com 25, ele tem que, inclusive, dar uma segurada, né? Pra pelo menos chegar no clube, pra valer alguma coisa. Pelo menos chegar no clube, é o objetivo do cara, né? Pelo menos chega num clube. Lucas, você está sentindo que com seus 27 anos está tendo uma mudada de rumo na sua vida? Sim, totalmente. Você está se questionando sobre se o que você está fazendo está certo e repensando toda a sua vida? André, é Inodê? Responde a pergunta. Tô sim, André. Então, aí é foda, porque só um argumento, né? Bem, então chegamos aqui no final desse episódio maravilhoso em que a gente falou muito sobre os artistas amaldiçoados. Ju, que artista você gostaria de amaldiçoar? Meu Deus, que pergunta difícil. The Diplet tá aí, Ju. Pode usar. O exaurido. Nossa. Pode amaldiçoar coisa boa, amaldiçoa com sucesso. Ai, não. Eu vou amaldiçoar com coisa errada. Vou amaldiçoar de verdade. É essa artista brasileira, cujo nome verdadeiro é Larissa, que fica usando o dinheiro das gays, aí depois só namora Bolsomito, e aí agora fala que é bissexual, apaga mais ainda o rolê dos bissexual. Quero amaldiçoar ela. Cansada da Larissa. E faz uma indicação, Ju, de alguma coisa do Clube dos 27 aí, de música, uma parada. Emenda uma indicaçãozinha. Cara, eu acho que esse lance da Amy Winehouse bateu muito forte em mim. Eu gostava muito dela. Gosto, né? Muito dela. Eu acho que qualquer coisa que você ouvir da Amy você... Sabe quando você sente que o artista tá cantando aquilo do coração? Ele tá sofrendo aquilo enquanto ele tá gravando aquilo? É. Eu acho que a Amy, ela foi uma das últimas a passar pra mim esse sentido, sabe? É muito difícil. Hoje ela cantava mesmo com o coração. Quando ela cantava que ela tava triste, eu sentia tristeza. Quando eu cantava que ela tava feliz. Então, assim, a Amy Winehouse sensacional. Vamos lá, Lucas, você. Aquela teoria da conspiração que eu tava mencionando no final é justamente, sabe sobre quem? Sobre a Larissa. Olha aí. Eita. What? Ela tá fazendo 27 agora, acho que no ano que vem, né? Exatamente. Tem uma parada que a Anitta, ela teria sido substituída. Que a Anitta verdadeira, ela foi uma promessa pro capeta que a alma dela ia ser dada pra ele depois que ela atingisse certo sucesso. Então a gravadora teria trocado a alma dessa pessoa pelo sucesso dela por um tempo, sacou? Tipo, vendido ela pro diabo. Em troca, você vai se transformando no Michael Jackson.
Mas o engraçado dessa teoria da conspiração é que ela, tipo, elas só traduziram e depois abrasileiraram a versão do Avril Lavigne morreu e foi substituída. É o mesmo texto. Isso que eu ia falar. Avril Lavigne, cara. Exatamente o mesmo texto. É engraçadíssimo, porque você começa a ler e fala, putz, eu já li isso daqui em inglês, não é possível. Em algum lugar eu vi isso, né? É exatamente o mesmo texto, só que com a Anitta ali. É engraçado, tipo uma copy pasta mesmo. Marcos Keller. Não, quero ver a indicação do Lucas agora. Do Clube dos 27? O que você indicaria? Ah, cara, eu sou chegadaço no Jimi Hendrix, assim. Ele fez parte do meu crescimento musical ali, quando eu fiz 16 anos e larguei o violino e descobri o violão. Eu só tocava, só ouvia, só queria... Tipo, eu queria fazer que nem o Jimi Hendrix fazia, sabe? Tocar fogo no violão. Eu queria fazer as pessoas... O que as pessoas entendiam como música distorcerem na cabeça delas de uma forma que elas nunca antes viram. E no final eu sou só mais um cara que toca Renato Russo. E você tá aí fazendo podcast. Exatamente. Mas escutem Jimi Hendrix, vão atrás do trabalho do cara, que se estiverem de show ao vivo deles disponível, assistam, porque é do caralho. Sim. Inclusive, esses caras todos é outra experiência ao vivo, né? Uhum. Você catar a Amy House fazendo uma parada ao vivo, bem, né? Né? Porque ela tava razoavelmente inteira. É fantástico. O Hendrix também, ao vivo, é outra parada. Gravado é muito bom, mas ao vivo é outra energia, né? É, fenomenal. E também, só pra mencionar que ele ficou meio esquecido, o Richie Edwards, cara. Dá uma chance pra ele e vai lá ouvir o cara. Agora sou eu, Dedei? Por favor. Tudo bem. Cara, eu gostaria de fazer assim uma indicação do Clube dos 27, que eu acho que é legal pra caramba. É o próprio Nirvana, cara. É o CD preto, que é uma coletânea, né? O Black do Nirvana. Que não é o melhor CD, mas foi o primeiro que eu tive. Eu comprei com a minha grana. Ele saiu acho que em 2002 ou 2004, onde teve um revival do Nirvana no Brasil por causa desse CD, e eu comprei com a minha grana na época, então eu fiquei muito feliz, assim, de ter isso. E é uma geração, cara, que eu acho que nossos ouvintes mais velhinhos, assim, eles vão pertencer a essa geração, que é a geração em que teu pai tinha Fusca e você tinha o Nevermind, do Nirvana. Todo mundo, o pai teve Fusca e teve um CD do Nevermind, mesmo que pirata. Aposto que... Não é? Tô mentindo? É verdade, tá certo. Aí, ó, vendo? Tudo isso é aquela coisa da infância compartilhada, tá ligado? Que a gente tem. E também o próprio Robert Johnson, mano. Eu sei que é sofrido, cara, você ouvir hoje umas paradas do Robert Johnson, se você não for pronto pra ouvir Robert Johnson, porque a forma da gravação é rudimentar, né? É bem antiga, cara, é bem antigo mesmo. Então é bem pesado, assim. Mas tem muita música do Robert Johnson que foi interpretada por outras pessoas. A gente tava conversando aqui, meio em off, a versão do Eric Clapton, né, de Crossroads, que é do caralho, porque é o Eric Clapton, né, mano? O Eric Clapton is God, né? Muito bom. E por último, tem um documentário bem legal sobre rock and roll, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele fala, por exemplo, da relação do Eric Clapton com o Jimi Hendrix, que quando os dois se conheceram, o Clapton passou do Clube dos 27, né? Tá aí firme e forte. Que quando eles se conheceram foi num show em que o Clapton gostava de chegar pra galera e falar assim: alguém quer subir aqui pra tocar alguma parada? Né? E realmente a galera pichava Clapton is God, assim, nas paredes, porque o cara era muito foda. Aí o Hendrix foi indicado pelo um empresário, um conhecido do Clapton, pra subir no palco. E ele subiu e tocou uma música com facilidade que o Clapton tinha dificuldade. Que o Clapton tocava olhando, sabe? Assim, meio travado. Aí disse que o Clapton ficou olhando aquele cara tocando, saiu do backstage, acendeu um cigarro, olhou pro empresário e falou: quem é esse moleque? E aí foi onde eles ajudaram, começou uma relação e tal. E é bem legal você ver essa parte, porque no fim o Clapton tá falando que ele tinha comprado uma guitarra, tinha encontrado uma Stratocaster e falou: cara, é a cara do Hendrix, eu vou dar essa pra ele. E aí quando ele pegou o telefone pra ligar pro Hendrix, tinha feito 1 hora que o Hendrix tinha morrido. Aí no fim acaba com o Clapton olhando pra câmera assim, falando: eu ainda tenho a Stratocaster. Tipo, não tive a chance de dar. Então tem uma história por trás dessas músicas do capeta, que acho que vale muito a pena a gente dar uma visitada. Sabe quem que eu acabei de descobrir que morreu com 27? O baterista e fundador do Mamonas Assassinas, o Sérgio Reoli. Olha aí, é verdade. Eu tinha esquecido disso, mas foi com 27 que ele morreu também. A gente só lembra do Dinho, né? Mais um pro clube aí. Cara, pra onde que essa galera vai, hein? Morrer e ir pra esse lugar deve ser legal, né? Mano, deve ser uma festa muito da hora. Puta merda, viu? Muito pó. Janis Joplin pegando a galera, e a galera pegando não sei quem. É da hora, porque é a Janis Joplin que pega todo mundo mesmo. Ela passou o rodo no mundo musical, geral, né, cara? Passou o rodo geral. Tá certa a Janis Joplin. Certo ela, eu faria o mesmo. Beijo, Sergei, que diz que pegou a Janis Joplin. Não precisa ter beleza, não. É só ter talento. Não, ninguém pega a Janis Joplin. É a Janis Joplin que pega as pessoas, cara. Não. Ninguém pega a Janis Joplin porque ela morreu. Se você quiser pegar a Janis Joplin, você tem um problema muito sério. Que é cometer crime, né? Chama exatamente. necrofilia. Isso aí, cara. Cometa crimes e ouça música.
Então, gente, gostaria muito de encerrar esse episódio de hoje. Gostaria de agradecer muitíssimo aos apoiadores que estão escutando ao vivo o programa sendo gravado, a você que está escutando o podcast e a essa equipe maravilhosa. Eu gostaria de adicionar que não olhe para trás. Oi, Mariane! Quem tem aí? Quem que tá aí? Tem um monte de gente aqui. Nossa, quanta gente! A Meg, o Thiago, o Gustavo, primeira live. Gustavo e o Ney Vidson. Ney Vidson, cara, seu nome é difícil de falar, viu? O seu nome é difícil. Seja bem-vindo à nossa live, cara. Oi, Michael, ou Fabiana. Yasmin! Olá, é da Yasmin que eu vou falar hoje. Uia. É da Yasmin que eu vou falar hoje. Gente, conheci Yasmin, essa pessoa de luz, esse ser de luz, que mora lá no Japão. Então está longe da gente, fisicamente. Mas ela me contou que nós estamos muito perto dela todos os dias. Porque ela contou pra mim que ela trabalha num lugar onde ela pode ouvir coisas. Ela pode ficar de fone o tempo inteiro. Ah, pensei que fosse escutar espíritos. Não, quer dizer, pra ela talvez nós sejamos, né? Espíritos, vozes na cabeça. Mas ela disse que ela passa, assim, tipo, o trabalho dela passa mais rápido, ela tem mais, assim, ânimo de fazer as coisas, porque ela ouve a gente o dia inteiro. E ela, tipo, ela ouve o Magicando, ela ouve o Mundo Freak. E, mano, Yasmin, você é um chuchu. Beijo pra você. E ela tá lá no Japão, velho. Eu falei, estou falando com uma pessoa do futuro. Eu tô muito emocionada. O Japão é o país do futuro em que tem privadas que jogam aguinha no seu bumbum. Tudo que eu queria era uma privada dessa, cara. Velho, eu posso Beijo pra Yasmin, viu? Oi, Yasmin. A Yasmin é uma linda. Manda beijo pra ela. O Keller tá falando e eu tô com medo, velho. Tô começando a ficar com cagaço só de ouvir o Keller falar. Vai tomar no cu, Keller, velho. Eu não lembro bem como é que era o sotaque do cara. Ele meio que fumava, né? Então era uma coisa... Meu Deus do céu. O que vocês fizeram comigo, mano? Ficou bom, né? Andrei, próxima vez que você for jogar, me chama, porque eu quero ver. Eu quero ver o É muito mais chato. Mano, eu vou contar uma parada pra vocês. Seguinte, eu não sei todos os bosses do jogo, né? Mas tem aquele macaco filho da puta que eu te mostrei no vídeo outro dia. Inclusive, eu gravei minha luta com ele. Depois eu vou editar e vou colocar a trilha sonora do Homem Macaco. Mano, tu acredita que eu demorei, tipo assim, eu devo ter morrido umas 15 vezes pro boss. Caralho. Socorro. Aí na 10ª vez, e a luta, pior que a luta é divertida, bicho. Tipo, outras parece que eu tô só tomando no cu. Aquela foi divertida e tal. E aí o que acontece? Aí depois daquilo, né, acontece uma série de eventos no jogo. E aí eu tava explorando, eu tava em outra área, do nada. Aí o que acontece? Nesse jogo tem uns mini-bosses, que são inimigos que não são tão fortes quanto os bosses, mas que às vezes pegam emprestado a skin e tal, tipo, meio que é um repeteco da luta. E não é que eu encontrei a porra do macaco de novo? Pronto. E aí, o pior que não foi isso, bicho. Eu matei a primeira versão do macaco e aí, do nada, o bicho grita de uma maneira diferente. Eu falei, eita porra. Do nada, aparece uma macaca fêmea e... Puta merda. Você tirou meu marido. Cadê meu esquenta-buceta? Minha rola. Oxi. Aí eu tive que enfrentar os dois, mas eu matei de primeiro e aí é só sucesso. Menino, esse jogo tem muitas emoções, cara. A maioria delas com eu chorando no... em prantos. O teu feed que vai sair do Spotify, do it. Mano, ninguém escuta TLC, pelo amor de Deus, velho. Como não? Don't go chasing waterfalls. Tomei. Listen to the rivers and the place that we used to. Como não, porra? Mó bom TLC, cara. Era bom mesmo, cara. Ai, velho, eu não peguei a época do TLC. Eu não peguei, mas eu peguei depois, saca? Assim, uma ressaquinha. Desculpa, eu cantei, perdão. Desculpa agredir o ouvido dos colegas. Que isso, ficou melhor que a original. Isso que é bom ter amigo, né, velho? Obrigada. Vamos começar, vamos voltar aqui.
mundofreak.com.br.